diagrama de fases do sistema ferro-carbono. A gente tem aqui a representação desse importante diagrama para o sistema ferro-carbono. Esse diagrama está plotado em função da temperatura e do percentual de carbono, ou seja, da composição da liga. A gente percebe aqui no eixo referente à composição que os valores representados estão em função do percentual de carbono, o qual varia de 0 até 6,7%. Uma liga de ferro-carbono com percentual maior do que 6,7% não apresenta características satisfatórias, uma vez que o carbono começa a se combinar e formar o grafite, que não tem grandes propriedades mecânicas. Então, todas as ligas formadas por ferro e carbono, elas vão ter no máximo 6,7% de carbono, nunca vão ter mais do que isso. Também é bom lembrar que a soma da quantidade de carbono com a quantidade de ferro vai ser sempre 100%. Ou seja, se a gente tiver uma liga que tem 3% de carbono, obrigatoriamente ela vai ter 97% de ferro. Se a liga tiver 1% de carbono, ela vai ter 99% de ferro. E assim por diante. É possível perceber aqui nesse diagrama a presença de algumas fases. São elas: a ferrita, que seria uma liga que uma fase que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente. A austenita, a gente também tem essa região aqui formada pela combinação da ferrita alfa mais a cementita. E a gente tem também uma outra fase de destaque aqui, que seria a fase de líquido. Sempre que a gente aquece essa liga de ferro e carbono e entra nessa região, a gente tem o material na fase líquida. Com relação à estrutura cristalina, vamos analisar primeiramente o ferro puro, ou seja, vamos analisar essa primeira linha vertical, a qual tem, obviamente, 0% de carbono e, em contrapartida, 100% de ferro. O ferro puro, na temperatura ambiente, ele apresenta a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Ou seja, os átomos de ferro estão organizados de maneira que formam cubos com os átomos vizinhos. Desse jeitinho que a gente consegue perceber. E sempre vai haver um átomo de ferro presente no centro desse cubo. Essa estrutura, ela garante para o ferro algumas características: resistência mecânica, ductilidade. Agora, acontece que, à medida que a gente vai aquecendo, ou seja, a gente vai aumentando a temperatura, essa estrutura, esses átomos, eles começam a vibrar, eles começam a se movimentar por causa da elevação da temperatura. A gente sabe que temperatura é a medição do grau de agitamento das moléculas. Então, quanto mais a gente agita essas moléculas, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais cada um desses átomos aqui vão vibrando, ficam vibrando. E eles vibram tanto até que chega um momento em que atingem 912 graus Celsius e que essa vibração desses átomos fazem com que eles mudem de posição. Ou seja, essa estrutura que estava organizada dessa maneira, 4 átomos na extremidade, 8 átomos na extremidade, melhor dizendo, com mais um átomo central, devido ao excesso de vibração por causa do aumento da temperatura, esses átomos conseguem ocupar posições diferentes, formando agora uma estrutura cúbica de face centrada. Então a gente consegue perceber a diferença das duas estruturas. Agora, na cúbica de face centradas, a gente tem os mesmos átomos nos vértices, mas em cada face do cubo a gente vai ter um outro átomo posicionado. Essa estrutura cristalina é a estrutura da austenita, mais um importante microconstituinte que a gente vai estudar mais à frente. Por mais que a gente aqueça essa estrutura cúbica de face centrada, por mais que a gente aqueça a austenita, ela se mantém com essa mesma organização até atingir a temperatura agora de 1.394 graus. Com 1.394 graus,
essas moléculas que vão agitando ainda mais, né? Quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais elas agitam. Esse agitamento faz com que, novamente, as moléculas consigam voltar para aquela posição original, cúbica de corpo centrado, né? Átomos nos vértices e um átomo central. Essa estrutura cúbica de corpo centrado, ela está presente nessa regiãozinha aqui, que a gente chama de região da ferrita delta. É uma estrutura que não é tão importante, porque ela só existe em altas temperaturas. A gente pode perceber aqui, ó, acima de 1400 graus Celsius, acima de 1394 graus Celsius. Então ela não é tão importante assim para o nosso estudo. Mas é interessante a gente conseguir visualizar que na temperatura ambiente o ferro puro está com as suas moléculas organizadas na forma de cúbica de corpo centrado. À medida que a gente aquece esse metal, esse ferro puro, e ele atinge 912 graus Celsius, sua estrutura cristalina modifica para cúbica de faces centradas. E quanto mais a gente aquecer, maior a agitação dessas moléculas e elas começam a vibrar tanto, a agitar tanto, que elas voltam para o formato original, cúbico de corpo centrado. Permanece esse formato, esse arranjo cristalino, até atingir 1538 graus, quando ele deixa de ter esse arranjo cristalino, porque a gente entra na fase líquida, ou seja, o ferro passa a ter uma forma amorfa, né? As moléculas não guardam mais posições definidas. Muito obrigado e até a próxima.